Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao programa de educação cristã continuada. Bem-vindos e bem-vindas a todos vocês que trabalham na escola dominical, a você que é professor na igreja, em outros turnos, em dias alternados, né, na igreja. Que coisa boa saber que você também curte de montão o nosso material do programa do PEC, o Programa de Educação Cristã Continuada, e desta vez com a nossa revista maternal, aonde nós estamos estudando, sabe quem? Nada mais, nada menos do que o nosso amigo Paulo. Oh, coisa boa! E Paulo escreve, né, para os seus amigos lá da nossa Galácia e Éfesos. Uau, é lugar meio assim diferente, né, gente? Mas a gente diz aos Gálatas e Efésios, porque é exatamente assim que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E o grande desafio do PEC é exatamente isso. Enquanto papai e mamãe estão estudando lá na escola dominical, na sua classe, em casa, ele pode ficar tranquilo, conversar com os seus pequeninos, porque desde o berçário as nossas crianças também estudaram, ouviram falar com muita criatividade com você, professor, professora, até a turminha dos maiores, eles também ouviram falar, contaram para eles as histórias, os ensinamentos das cartas de Paulo aos Gálatas e Efésios. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. E na lição de hoje, você acompanha comigo a nossa lâmina que diz assim: o título da nossa lição 8, o muro grandão. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. O muro grandão é o título da nossa lição de hoje. E você encontra este ensinamento, este texto aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro das cartas aos Efésios, no capítulo 2, e apenas 2 versículos, o 13 e o 14. Claro que eu te convido a ler todo o capítulo, mas você, professor, papai e mamãe, é que você ora, estuda também a nossa revista do professor com as orientações de como você ensinar o versículo, como é que você deve produzir os recursos pedagógicos ou didáticos, ou seja, aquele visual legal que você vai mostrar para a sua criança e ela vai aprender bacana a mensagem do seu ensino de hoje, tá certo? Agora lembre-se que sempre a gente diz, olha, papai e mamãe, presta atenção, tá aqui na revista, você tem que estar atento que para o seu bebê, para a sua criança do maternal, basta apenas um objetivo, ou seja, o que você quer que ele aprenda. Olha o nosso objetivo de hoje, pais e educadores. Por que a gente começa falando pais? Porque o papai e a mamãe são os primeiros professores em tempo integral da criançada. Então é para vocês, viu? Então vamos lá. Pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que Jesus uniu todas as pessoas. Isso mesmo. Vamos lá? Agora nós escolhemos um versículo, porque durante o tempo que você tem com a sua criança, você curte de montão, vai repetindo para ela, não precisa pegar a Bíblia e ler e dizer, presta atenção, aqui diz isso. Não, não é assim, hein, gente? Por favor, vocês vão mostrar algum recurso e você fala o versículo, o texto bíblico, porque a criança vai ouvindo, vai aprendendo a palavra de Deus. E olha o nosso versículo de hoje, guardando no coração, acompanha comigo. O que é que diz aí? Por meio da cruz, ele nos uniu. Efésios 2,16. Ele quem? Por meio da cruz, ele nos uniu. É aí que você apresenta algo fofinho, gostoso para o seu pequenino.
E olha que legal esta ideia. Olha que bacana, que coisa mais linda. Olha, de feltro, que delícia. Oh, Jesus na cruz, por meio da cruz, Ele nos uniu. Olha que coisa linda, esse bonequinho Jesus. Isso aqui foi a professora Rejane, olha só, que me emprestou, porque quando eu vi isso aqui, fiquei apaixonada, gente. Gente, olha que coisa mais linda esse material, não é? E aí, que tal você conseguir fazer? Olha que delícia, que fofinho. E você pode produzir aí de feltro. Olha que delícia, bem fofinho. Ah, vamos lá, eu te desafio. Tenho certeza que você consegue. E você pode, como nós temos falado, não é? Tem vários personagens. O nosso personagem, o boneco Jesus. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui o nosso muro aqui que tá caindo, gente. Mas é assim mesmo. E aí, você tem várias opções de bonequinhos que você pode contar para o seu bebê, mostrando, permitindo que o seu bebê dê um abraço nele. Quem? Jesus, por meio da cruz, Ele nos uniu. Ah, que coisa linda! Foi Paulo que escreveu lá para os amigos deles lá em Efésios, tá bom? Então vamos lá, use a sua imaginação e conte a palavra de Deus para os seus pequeninos. Agora vamos lá para os nossos recursos didáticos para a história de hoje. Claro, você sabe que em primeiro lugar a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo que as suas crianças não dominem a leitura escrita, mas cada vez que você vai contar algo daqui da palavra de Deus e mostrar a Bíblia, ela sabe, ela vai perceber que o que você está contando está escrito aqui, tá bom? E aí, nada como mostrar para os nossos pequeninos os nossos personagens, e o dono das cartas que nós estamos estudando, no caso Efésios, é o nosso amigo Paulo. Muito prazer em conhecê-lo, tá bom? Tá aqui Paulo para você se inspirar aí e você curtir de montão e produzir também os seus personagens bacana que a meninada ama e curte de montão. Mas para a turminha de 2 a 3 anos, ou até para o bebê, os nossos bebês de 1 ano em diante, eles também já prestam bastante atenção em algo que tenha movimento. E aí eu trago a ideia que nós usamos na lição passada e você pode aumentar algumas figuras, entendeu? Você aproveita, guarda aquilo que você produz em outras lições, você pode reutilizar o material, como no caso o nosso painel aqui interativo. Porque olha, se nós estamos falando de um muro grandão, aí olha a ideia aqui. Sabe aqueles cilindros de papel alumínio, você sabe? Então eu cortei e aí encapei aqui, olha, com retalhinhos de emborrachado. É leve, é legal e aqui eu posso transformar e fazer com que tijolos e murinhos. E aqui esse é um muro grandão. E aí eu conto a minha história porque eu preciso demonstrar para os meus pequeninos o que eu quero com a mensagem de hoje. Então vamos lá, vamos pensar. O meu bebê já está tranquilo, espertinho. E agora vamos à nossa história de hoje? Ah, o meu bebê, ele já está sentadinho. Coloca umas almofadinhas, coloca o bebê no colo e você monta este cenário para a sua criança. Vamos à nossa história? E o nosso bebê vai olhar tudo muito colorido. E você diz, olha, que muro grandão. Olha, sabe, bebê, eu estou vendo, olha, papai, mamãe, menino, menina, Jesus. Ah, um dia, Jesus veio e ele derrubou o muro grandão. Ah, foi.
E este muro era aquilo que deixava a gente bem longe de Papai do Céu, entendeu? Oh, Jesus, legal, legal. Beijinho em Jesus. Pronto, você já contou a história para o seu bebê. Que legal. Agora, para a sua turminha de 2 a 3 anos, aí você tem que segurar a meninada. Aí a meninada vai olhar isso aqui e vai querer logo mexer. Mas tenha calma, porque os seus pequeninos nunca atrapalham, eles querem te ajudar. Então vamos aproveitar essa ajuda e contar sobre o muro grandão que está aqui em Efésios 2, 13 e 14. E diz assim: uau, que muro grandão! Quem pode contar comigo quantas tem aqui, ó? Dos tijolos grandão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você vai contando. Você já prende a atenção dos seus pequeninos? E sabe de uma coisa? Você diz, uau, olhem, aqui eu estou vendo as pessoas. E sabe de uma coisa? Paulo um dia escreveu para os seus amigos lá em Éfesos. E ele disse assim, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é? Um dia as pessoas estavam bem longe de Deus e Deus estava aqui, mas Deus sempre amou as pessoas. E lá do céu, Deus teve uma ideia, aquele muro grandão que separava as pessoas. Paulo diz, o muro da inimizade, sabe assim, que ficava separando as pessoas de Deus. Aí, Jesus veio. Olha, que legal! Jesus veio e foi lá na cruz que Jesus trouxe as pessoas para Deus. Que lindo! Que maravilha! E sabe de uma coisa? Jesus lá na cruz, ele derrubou aquele muro. Foi isso mesmo! Que legal! E o muro já era, gente. Já era, o muro foi derrubado e agora não existe mais ninguém que estava longe de Deus. Com Jesus, nós estamos pertinhos. Pertinhos de Papai do Céu, pertinhos de Deus. Obrigado, Jesus! E assim, você aproveita, pode trabalhar com bolas coloridas, monta um muro e manda as crianças derrubarem. E eu tenho certeza que com esse processo de ensino, as suas crianças irão aprender sobre o muro grandão, que agora não existe mais, porque Jesus já nos trouxe de volta a Deus. Que legal! E aí, depois que conta esta belíssima história que Paulo escreveu, aí agora você pode, junto com seus pequeninos, orar e agradecer. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos levou e nos leva a Deus. Obrigado, Jesus. Todo mundo joga beijinho para Jesus. Que legal, né? Pronto, curtiu de montão, né? Eu tenho certeza que o papai e a mamãe pode conversar com as suas crianças e eles irão responder o que foi que eles aprenderam, que você ensinou com tanta criatividade. Aliás, depois disso, você pode permitir que as crianças segurem uns bonequinhos Jesus e cante Jesus é maravilhoso, que bacana! Aquele 3 palavrinhas que a gente curte de montão, volume 8, Jesus é maravilhoso. Cada criança você pode permitir que dê um abraço bem fofinho no boneco Jesus. É importante que as crianças tenham este contato, tá bom? Faça isso. Depois, aí você diz, agora vamos fazer a nossa atividade? E olha que legal aí na nossa tela, não é? Aonde a gente pode observar as nossas crianças do maternal pintando o versículo, colorindo as atividades que, aliás, a revista do aluno está muito legal, bem criativas. E olha que legal,
cada desenho na revista do professor, deixa eu colocar aqui, olha só, vem então fixando o aprendizado com uma proposta para a sua criança colorir. Na atividade dos bebês, a gente traz a atividade e na outra página, da revista do aluno de 2 a 3 anos, a gente traz uma outra proposta que você, professor, precisa ler, verificar o que está pedindo e aí você leva com antecedência para os seus pequeninos. Isso vai fixar o aprendizado da lição de hoje, tá certo? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe o trabalho de tuas mãos e, se Deus quiser, na próxima lição a gente traz outras propostas que eu não vejo a hora de te contar. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá, professor, tudo bem com você? Esperamos que esteja, porque quando nós estamos com Jesus, mesmo que as coisas não estejam muito bem, nós dizemos que estamos bem, porque nós sabemos que Deus cuida de nós, né? As lutas, elas fazem parte da vida e nós precisamos pensar positivo, ter fé no Senhor Jesus, que com certeza o Senhor nos ajudará a vencer mais esta batalha, tá bom? Então, seja lá o que você está passando, confia no Senhor, professor. E vamos juntos aqui fazermos a obra do Senhor. Estamos aqui com a nossa revista, preciosa revista do Jardim de Infância, e nós vamos ver o que é que o Senhor tem para nós através dessa lição, tá? Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida da tua criança, porque quando nós fazemos as coisas com amor, com dedicação, o Espírito Santo se agrada e Ele faz a parte dele, que Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele cuida dos corações, Ele mexe nos corações e Ele transforma a vida das nossas crianças. Elas são pequenas, mas elas precisam também de ter essa intimidade com Deus. Elas precisam conhecer a Jesus, o Senhor de suas vidas. E nós, professores, somos os instrumentos, somos os anjos de Deus aqui na terra para ajudar essas crianças a conhecerem mais a Deus, a conhecerem mais a Jesus. E aí nós vamos agora, neste momento, abrir a nossa revista e vamos ler quais são as sugestões para hoje. Vamos lá? Lição de número 8. Tema: as riquezas do amor de Deus. Encontrando o tesouro, Efésios 2. Guardando no coração, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Efésios 2, 4. O objetivo: mostrar que a misericórdia de Deus é a maior riqueza do seu amor. Vamos louvar. Temos amor de Deus e grande e largo. Orientações importantes. Aproveite o momento da memorização do versículo para ministrar na vida das crianças as verdades da palavra de Deus. Para enriquecer a hora da história, sugerimos utilizar o baú da lição 4, ressaltando as riquezas que estão no coração de Deus. Providencie uma caixa vazia e um coração de pelúcia, 2 recipientes transparentes para a água e um tubinho de violeta para tingir e sujar a água conforme as crianças forem citando o que é pecado. Esses itens serão utilizados em 2 momentos da história, conforme está no texto. Reutilize também uma figura de Jesus das lições anteriores. Olha aí, professor, as orientações. Esse momento é muito importante, tá? Então você precisa ler, porque aqui estão já as primeiras dicas para aquilo que você vai precisar desenvolver, fazer na tua aula de hoje, tá? Então aqui nós temos que você precisa reutilizar, né? Vamos reutilizar aquele baú da lição passada, né? De outras lições que nós já... Aliás, a lição de número 4 que você já utilizou,
E você pode observar que sempre nós estamos reutilizando os materiais que já foram mostrados para as crianças. Vale ressaltar que as crianças nessa faixa etária de 4 a 6 anos, elas gostam muito da repetição. A repetição faz parte, né, desse desenvolvimento nessa faixa etária. Então não se preocupe em repetir, mas se preocupe sim em fazer de uma forma bonita, lúdica. Aí a criança vai ter todo o interesse, porque toda vez que você mostra algo que ela viu, ela vai lembrar e vai fixar ainda mais aquele conhecimento, tá bom? Então nós vamos ver agora como ficou o nosso Guardando no Coração. A proposta da tua revista sobre o Guardando no Coração é justamente que você reutilize o baú, aquele baú da lição de número 4, porque lá você está lembrado que nós mostramos para as crianças bens, coisas que são deixadas pelos nossos pais, né? Um dia, quando nós ficarmos grandes, nós poderemos receber deles. E aí tem coisas preciosas dentro de um baú, né? Dentro de uma malinha, que nós adaptamos essa malinha. E então você vai trazer novamente para que as crianças possam relembrar coisas importantes que são guardadas, que são heranças que nós recebemos dos nossos pais aqui na terra. Tá bom? Lembrando que nós falamos também das riquezas celestiais, as heranças de Deus para a nossa vida, aqui na terra também, mas que vem de Deus para nós. Então esse é o momento de você relembrar às suas crianças a lição que foi falada sobre as heranças de Deus, né? E aí hoje nós temos aqui o nosso versículo. Esse aqui foi impresso, você poderá também fazer manualmente, fique à vontade, desde que esteja bonito para que as crianças possam ler com você. Você vai fazer a leitura pausadamente, tá? Lembrando que existem crianças, principalmente as de 4 anos, de 5 anos, que ainda não foram alfabetizadas completamente, não sabem ler ainda direito. Você tem que ler bem devagarinho para que todas possam se sentir parte, todas possam perceber que estão acompanhando a leitura. Aí você vai ler com elas, né? Mas Deus é riquíssimo. Riquíssimo? Você pode até parar e perguntar: riquíssimo? É mais do que rico? É riquíssimo, é muito rico. Essa é uma parada super legal que você pode enfatizar, que Deus, ele não é só rico, ele é riquíssimo. Riquíssimo em quê? Riquíssimo em misericórdia. Uau! Então, misericórdia, o que é misericórdia, crianças? Você pode já ir conversando com elas, hein? O que é misericórdia? É ser ruim? É ser bondoso? Ah, é ser bondoso, né? É ajudar, né? É olhar para os que precisam. Então, Deus, ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Uau! Então ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. O que isso quer dizer? É que o amor de Deus, ele é bem grandão. Você poderá até convidar as crianças para fazer o gesto, né? Bem grandão é o amor de Deus. Por isso que a sua misericórdia, ela vem sobre nós quando nós estamos precisando. Então você já tem feito esta reflexão. Não apenas leia, mas reflita. Por favor, professor, não apenas leia. Aproveite a oportunidade para enriquecer essa leitura. E aí nós trouxemos justamente o baú e você vai aproveitar e vai perguntar delas: vocês estão lembradas do que nós tínhamos aqui dentro do nosso baú, naquela lição passada? Que tem até aquele texto aqui do herdeiro de Deus, né? Você vai dizer: nós vimos que as coisas aqui da terra que podem ser guardadas dentro de um baú como uma herança dos nossos pais, muitas vezes pode ser dinheiro, né? Você vai lembrar para elas. Estão lembradas que vocês viram que aqui a professora apresentou para vocês? Aí tem dinheiro, né? Uau, será que tem dinheiro aqui? Se é herança tem dinheiro, ó. Uau! Então tem dinheiro. O que mais que nós podemos guardar dentro de um baú?
como herança. Um testamento. Quem lembra que nós falamos do que é um testamento? Aí algumas vão lembrar, né? E você vai ajudá-las a dizer que um testamento são promessas que os nossos pais deixam para a gente, como casa, carro, móveis, né? Tudo isso são coisas boas que nós podemos receber aqui na terra dos nossos pais, né? Dentro de um documento, de um testamento. E também podem ser também joias, né? Coisas preciosas que podemos ganhar. Então, tudo isso são riquezas aqui da terra. Riquezas que são guardadas dentro de um baú, tá? E sabe o que a Bíblia diz também? Que muitas vezes o ladrão pode, roubar, pode levar. Mas as riquezas, as riquíssimas misericórdias de Deus, não. Isso aí ninguém pode roubar. Isso aí é nosso, por herança de Deus através de Jesus. Estão lembrados, criança? Você pode recordá-las dessa verdade, que nós alcançamos as riquíssimas misericórdias de Deus por meio de Jesus. Mostre Jesus para elas. Por meio de Jesus, nós recebemos as riquíssimas misericórdias de Deus. Aí você poderá repetir, poderá fazer dinâmica, pedir para um lado ler, o outro ficar calado, depois vice-versa. Troca os lados, todos juntos, meninos, só meninas. Faça aquelas dinâmicas que você, como professor, já sabe que é muito legal e que surte bastante efeito, tá bom? E agora nós vamos verificar como ficou a nossa história de hoje. Bem, a nossa história está muito bonita, como sempre, né? Eu sempre digo que a história está bonita, porque de verdade é um momento tão importante, tão precioso, e que a gente faz o nosso melhor, que a gente sempre diz que está muito bonito. Está mesmo, né? Então, queridos, vamos lá. As riquezas do amor de Deus é o título da nossa história de hoje. Aí você vai convidar os seus alunos para mais uma vez fazerem a leitura, né, do versículo, que não é demais, sempre é importante repetir o versículo para que fique bem memorizado na mente das crianças, e você vai ressaltar dizendo que Paulo, vai apontar para Paulo, o cenário tem que estar sempre pertinho de você, tá bom? Você vai dizer que Paulo escreveu estas palavras em sua carta. Poderá até pegar a carta e mostrar para as crianças, tá? Nunca é demais também ter todos esses materiais pertinho de você, porque cada coisa que você apresenta, a criança olha e a criança já vai, né, juntando e vai fixando todo aquele conhecimento. Então você vai dizer que Paulo escreveu a sua carta para a igreja de Efésios, tá? Para a igreja de Éfeso, com muito amor, falando sobre as misericórdias de Deus. E aí você vai enriquecer o conhecimento da criança, lembrando que aqui na terra nós recebemos riquezas dos nossos pais, mas que elas são perecíveis, elas são aqui da terra. Mas Paulo vai nos ensinar sobre as riquezas, que são muito maiores, as riquezas do amor de Deus, tá bom? E aí vai ser muito bom, e você vai pensar com as crianças, você vai dizer para elas que mais do que as riquezas que estão dentro de um baú, as riquezas que nós recebemos dos nossos pais, mais importantes são as riquezas que estão no coração de Deus para dar a cada um de nós. Você vai lembrar para as crianças que antes de nós conhecermos as riquezas de Deus, das misericórdias de Deus, a nossa vida era assim. Nossa vida era como uma caixa vazia, que não tem nada. É bonita essa caixa, né? Ela é bonita, porém, uma caixa vazia que não tem nada de valor dentro. Você vai dizer, criança, assim é que é a vida da criança, a vida do adulto, de todas as pessoas. Quando não tem Jesus no coração, não tem jeito, a sua vida é vazia, tá? E se elas vão aprender que sem Jesus,
a sua vida é vazia. Você poderá até colocar aqui, ó, isso. E aí você vai mostrar para elas através de uma experiência que você vai fazer. Essa experiência está na tua revista, onde você vai levar 2 frascozinhos, tá? Você poderá encontrar o que for parecido, mas tem que ser transparente para que a experiência seja latente, né? Para que as crianças possam observar. Você vai dizer, olha, esses 2 frascos, crianças, né? Nós temos água limpíssima aqui dentro. Significa o nosso coração. O nosso coração, quando está perdoado por Jesus, ele é limpo, a Bíblia diz que ele é branco como a neve. Uau! Então o nosso coração é tão limpo, tão transparente como esses 2 frascos. Porém, crianças, às vezes, muitas vezes, né? Nós deixamos uma coisa muito feia chamada pecado sujar o nosso coração, sujar a nossa vida. Vamos ver como é que fica quando o pecado vai entrando no nosso coração? Aí você vai pegar, né, um vidrinho de violeta que a tua revista pede que você tome providência, tá bom? Bem baratinho, você compra na farmácia e você vai com as crianças e você peça para que as crianças possam relatar, citar coisas que não são boas, coisas que desagradam o coração de Deus. Vamos lá, crianças, participem, digam para mim, vão falando e na medida que vocês forem falando, nós vamos colocando as gotinhas e nós vamos ver o que vai acontecer com a nossa vida que estava tão limpinha antes. Vamos lá. Mentira! Ah, mentira, muito bem. Vamos ver o que acontece quando nós mentimos. Uau! O que mais? Aí vão dizendo a desobediência. E mais? Aí elas vão citando, né? O ódio. A inveja. Aí, na medida que você for colocando a violeta, o que vai acontecendo? Aquela água limpa e branca ficou agora escura. E aí você vai mostrar para as crianças que assim é o coração do menino, da menina que desobedece a palavra de Deus, que não anda segundo as ordens do Senhor, que não obedece, que chama palavrão, que briga, que faz rincha com o papai, com a mamãe, que fica chateado, Então, tudo isso quando nós fazemos e não pedimos perdão do Senhor, o nosso coração vai ficando escuro e fica desse jeito. E aí você vai dizer, criança, o que é que nós devemos fazer para que o nosso coração se torne novamente branco? Será que tem jeito? Será que nós temos como voltar a ter o nosso coração limpo e puro? Aí as crianças vão pensar, sim, tem. Ah, muito bem. Nós ouvimos hoje na palavra de Deus que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, Deus tem um coração bem grande, cheio de amor, e o seu amor nos perdoa. E é por isso que nós precisamos, olha, nos ajoelhar e pedir perdão do Senhor. E novamente o Senhor vai fazer com que o nosso coração fique branquinho, fique bem cheio da sua presença, e aquela caixa vazia agora não vai ser mais vazia, porque o amor de Jesus vai estar dentro do nosso coração, e aí nós vamos ter com certeza uma vida diferente, com atitudes diferentes de uma criança que ama Jesus. Olha que coisa linda, que lição maravilhosa você vai ensinar para sua criança, né? Que a misericórdia de Deus, ela é capaz de fazer o nosso coração, que era sujo, ficar limpo, tá? Professor, a tua criança nunca mais vai esquecer essa lição. Ela vai sempre lembrar
que o pecado, ele suja o coração. Mas o sangue de Jesus, ó, vai mostrar Jesus. O sangue de Jesus pode limpar o nosso coração novamente, para que nós possamos ser crianças felizes, crianças que amam ao Senhor, crianças que têm uma vida muito feliz na presença de Deus e na presença também de todas as pessoas que estão pertinho da gente, tá bom? Que Deus abençoe a sua lição e eu tenho certeza que se você preparar esses visuais, a sua criança vai aprender direitinho o que está na palavra de Deus. Vamos agora verificar como ficou a nossa atividade extra de hoje? Vamos lá, professor? E aí, professor, vamos então encerrar? Antes, porém, você vai fazer uma atividade super legal com a sua criança, que é uma musiquinha muito fácil, onde a criança vai se expressar através do seu gesto. Cada gesto que ela vai fazer vai expressar a grandeza do amor de Deus, que é riquíssima. E você vai cantar com ela aquela música, né? Que está aqui na proposta, Grande e Largo. Todo mundo sabe, né? Então, as 3 palavrinhas, gravou e tá uma gracinha. Você pode até colocar o vídeo junto com os 3 palavrinhas e cantar com toda a turminha, tá? É aquela musiquinha que diz assim: grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Aí você vai fazer e largo, e aí você vai cantar com a criança. Vai ser um momento super divertido, onde eles vão enfatizar, onde você vai enfatizar através da música a verdade, que a misericórdia de Deus é riquíssima e ela nos alcança com o seu amor, que é grande e largo. Legal, professor? Muito obrigada por tua atenção e nós aguardamos você na próxima videoaula. Deus te abençoe. Tchau, tchau. A paz do Senhor, querido professor, que alegria estarmos aqui juntos para compartilharmos ideias, junto com você que está aí em sala de aula ministrando a palavra de Deus para os juniores, essa faixa etária tão especial que vai de 7 a 11 anos. Mas é claro que você pode dividir nessa faixa etária, 7 e 8 anos, 9 e 10, e depois você pode fazer uma classe só com os de 11 anos. E assim você vai poder trabalhar muito bem a palavra de Deus para eles. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 e o título dessa lição diz assim: A bondade de Deus. O texto bíblico vamos encontrar no livro de Efésios, capítulo 2. O objetivo da nossa lição de hoje traz assim: ensinar a salvação é um presente da graça de Deus, que nos oferece amor e aceitação, sem que precisemos fazer nada para merecê-la. Vamos louvar aquela canção especial que vamos cantar com os nossos alunos, Bondade de Deus, de Isaías Saad. E guardando no coração aquele versículo especial, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é o dom de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo de número 8. E como início da aula de hoje, vamos começar preparando e confeccionando o visual do versículo. E hoje a proposta é que você faça em 2 laudas. A primeira no formato de um escudo e a segunda você vai fazer no formato de uma caixa de presente. Então no escudo você vai escrever o quê? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E na segunda lauda, que é a caixa de presente, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo de número 8. Então, o que você vai fazer para ensinar o seu versículo? Antes de tudo, você vai pegar a sua Bíblia, aquela que você leva lá para a sua sala de aula, vai pedir: crianças, vamos lá, pegue sua Bíblia, você pode fazer espada para o ar, eu gosto muito de fazer isso, eles interagem, eles descobrem onde estão os livros da Bíblia, e aí pede para quem encontrar primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele abriu, leu, aí você dá um prêmiozinho para ele lá, um bombom, um chocolate, um pirulito, o que tiver.
Depois de você ler na Bíblia junto com eles, aí sim nós vamos para o visual. E hoje a proposta é a gente fazer ele no formato de um escudo e também de uma caixa de presente. E aí depois você faz a dinâmica que está proposta aqui na revista, que essa dinâmica é muito legal. Ela é uma maneira das crianças interagirem com a Bíblia, com o visual e assim também trabalhar a questão da fixação e memorização desse versículo. Vamos ensinar palavras como graça, fé, né? Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Como assim? Dom de Deus? É importante você explicar essas palavras e aplicar isso dentro de um contexto para que a criança possa entender o versículo. Não é apenas ler, não é apenas fazer um visual, mas tem toda uma preocupação com o conteúdo desse versículo. Faça como está tudo aí na sua revista e eu tenho certeza que as crianças vão aprender. Agora a gente vai para as orientações importantes, aquilo que a gente precisa preparar ou saber a respeito da aula de hoje. Para a introdução, faça cartazes com as palavras que representam as qualidades da bondade de Deus: amor, misericórdia e compaixão. Explique que essa bondade faz com que Deus perdoe nossas falhas por causa de seu amor por nós. E você também precisa providenciar um cartaz que tenha uma família, pais e filhos fazendo bagunça. Apresente a bondade de Deus, exemplifique como um pai de família ama seus filhos, independentemente da bagunça que fazem em casa. Agora chegou a hora do Você Sabia. O Você Sabia é a introdução e o quebra-gelo para a gente iniciar a história. E fala assim: a bondade de Deus é uma das qualidades mais gloriosas, revelando-se em seu amor, misericórdia e compaixão. Ele nos ama incondicionalmente, perdoando nossos erros e falhas. Sua misericórdia nos oferece perdão quando pecamos, enquanto sua providência garante que tenhamos o que precisamos. Além disso, Deus nos dá a salvação através da graça por meio de Jesus Cristo. Essa bondade é evidente em cada promessa e bênção que nos é dada. Assim como um pai de família ama seus filhos, independentemente da bagunça que faz em casa, Deus nos ama e perdoa nossas falhas por causa do seu amor. Deus é amor que sempre deseja o melhor para nós. Então, no Você Sabia, a gente vai falar com as crianças através de uma palavra muito legal. E aí é interessante que você traga essa palavra para as crianças. Que palavra é essa? Bondade, né? A bondade de Deus. Então, você pode escrever ela dentro aqui de um coração. Utilize aí o papel que você tiver aí. E aí, a gente vai trabalhar com as crianças isso, né? Que a bondade é uma qualidade de Deus gloriosa. E essa bondade, ela traz o quê? Amor, compaixão, misericórdia. Deus, ele é tão poderoso que ele perdoa os nossos pecados, que ele apaga os nossos pecados por causa da sua bondade. E a gente vai usar como exemplo para que a criança possa entender o que é a bondade, né? A gente vai trabalhar esse exemplo aqui, né? Tá vendo aqui uma família, tá aqui o pai e a mãe e os filhos estão fazendo o quê? Uma verdadeira bagunça aí com os brinquedos, né? E olha, assim como o pai e a mãe, às vezes vê a bagunça de um filho, mas não repreende, muitas vezes não critica e perdoa, né? Quando ele faz essa bagunça, assim é Deus. A gente faz uma bagunça, né? Quando a gente peca, quando a gente comete os pecados, porque eles vão trazendo consequências, mas Deus, ele nos perdoa. Assim como esse pai e essa mãe, depois vai conversar com eles. Não é assim, vocês não devem bagunçar, não devem quebrar os brinquedos, espalhar, e vai perdoar esses filhos. Assim é Deus. Por causa da sua bondade, nós somos perdoados. E olha só, a gente vai usar a figura, vai usar a palavra e assim a gente vai poder exemplificar para as crianças a importância da bondade de Deus. Agora acompanhem comigo os tópicos da lição de número 8. O primeiro tópico vai falar sobre o preço do pecado. Segundo, a misericórdia de Deus. Terceiro tópico, alicerces eternos. E vamos encerrar a história com a aplicação. Então, muito bem, no primeiro tópico, que fala sobre o preço do pecado, a gente vai abordar alguns pontos. Entre eles, temos aí, Paulo falou aos Efésios que a condição espiritual deles, antes de conhecerem a Deus, era terrível e eles estavam espiritualmente mortos.
O afastamento de Deus destruiu a conexão com o Criador e com a verdadeira vida. Na época de Paulo, as pessoas seguiam o mau caminho e se deixavam influenciar por forças espirituais. E por último, vamos abordar que as pessoas escolhiam viver guiadas por desejos e impulsos da natureza humana. Por exemplo, a questão da contenda e intriga e pecados que Deus abomina. Muito bem, querido professor, o primeiro tópico da lição de hoje, vamos falar sobre o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? A morte. E Paulo enfatizou isso para os irmãos de Efésio, que a condição deles espiritual, antes de conhecer a Deus, é que eles estavam terrivelmente mortos espiritualmente. E precisou, Deus enviar o seu Filho para que novamente nos uníssemos a Cristo. E assim ele nos trouxe o perdão. E o pecado, ele traz consequências terríveis, desastrosas. E a gente vai falar isso para as crianças, vai ensinar, Você vai ler Romanos 6:23 com eles, vai ensinar que o salário do pecado é a morte. Mas o contrário, o que vem de Deus, o que é? A vida eterna. O pecado é a morte, mas Cristo, através da salvação, nos trouxe o quê? A vida eterna. E o pecado, ele desagrada muitas vezes a Deus. E que pecados podem desagradar a Deus? Por exemplo, a intriga, a desobediência, a inveja. E aí a gente preparou essa figura aqui bem legal, que é a figura 8.1, que é aqui, São 3 amigas, só que aí, elas estão causando aqui uma certa intriga, Estão rindo, estão caçoando aqui, olha, da outra amiguinha que se sujou, ela caiu na lama aqui, a roupa dela tá toda suja e as duas estão aqui zombando, Falando mal dela. E isso não está sendo nada legal, Esse pecado aí agrada ou desagrada a Deus? E para isso você pode preparar uma plaquinha, olha, minha opinião. Você vai preparar essa plaquinha e o que você vai fazer? Você prepara, deixa lá em cima da sua mesa de sala de aula e fala que aquele que tem uma opinião sobre esse assunto aqui, essa confusão que está acontecendo aqui na figura, ele venha até a mesa, levante a plaquinha e fale a opinião dele. Ué, mas eles têm opinião? Como tem? Eles têm muita opinião. E vai ser interessante você ouvir, o que eles pensam a respeito dessa intriga aqui, dessa confusão. Deus, ele abomina esse tipo de pecado. E isso desagrada totalmente ao Senhor. E na época de Paulo, muitos estavam seguindo um caminho mau. E eles estavam sendo ser guiados e ser deixados, estavam sendo levados, na verdade, por essas forças do mal, por essas forças espirituais, que é o pecado. O pecado vai nos conduzindo para o caminho do mal. E eles estavam sendo guiados por isso e estavam esquecendo, da graça e do perdão do Senhor, e o quão terrível é o pecado e o quão terrível é você andar por este caminho, o caminho do mal. E Paulo, ele enfatiza que essas pessoas estavam escolhendo viver guiadas pelos seus desejos e pelos seus próprios impulsos da natureza humana. Então nós precisamos deixar o quê? Esses impulsos, essa vontade de brigar, essa vontade de zombar do outro, essa vontade de fazer o mal com o outro, nós precisamos deixar isso de lado, pedir perdão ao Senhor. E aí você vai perguntar, e aí, crianças, qual é a sua opinião sobre o pecado? O pecado é bom? É ruim? Quem aqui tem pecados e gostaria de se arrepender dos seus pecados? Então deixe as crianças participarem e falar, e esse primeiro tópico vai ser muito interessante você ouvir o que as crianças pensam a respeito do pecado. Segundo tópico, vamos falar sobre a misericórdia de Deus. E o que a gente pode abordar aí? Primeiro ponto, Paulo afirma que a misericórdia e o amor de Deus por nós é grande. A salvação é oferecida pela graça, sem que precisemos fazer nada para recebê-la. A bondade de Deus nos salva. Terceiro, ao nos unirmos a Cristo, fomos crucificados junto com Cristo e ressuscitados para reinar com Jesus no reino dos céus. E o quarto ponto, vamos falar que fomos criados por Deus com o intuito de cumprir um propósito eterno, que é servi-lo e adorá-lo. Segundo tópico da aula de hoje, Paulo falou aos irmãos que estavam lá em Efésios sobre algo tremendo. E o que é? A misericórdia e o amor de Deus. Que é pequenininho? Não, é
grande, né? O amor de Deus é muito grande. Sabe, Ele fez algo maravilhoso por nós lá naquela cruz. Nós não merecíamos, foi um favor imerecido. E nós não precisamos ou foi necessário fazer algo para receber o amor e a salvação. Não, pelo contrário, foi uma morte voluntária. E aí a gente preparou essa figura aqui, ó, que vamos mostrar para você, a figura 8.2. Aí a gente percebe que ao fundo tem Cristo na cruz, mas à frente tem a criança. E a gente vai dizer o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não era Cristo para estar naquela cruz, mas éramos nós, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas maldades. Mas Cristo nos uniu de volta a Deus, porque estávamos separados por causa do pecado. E novamente, Deus, Ele permitiu que nós tivéssemos uma conexão com Deus ao morrer lá naquela cruz. E sabe, você vai preparar também duas plaquinhas muito legais. E a primeira fala aqui, olha, somos, aliás, é essa daqui, olha, somos crucificados com Cristo, né? Quando nós recebemos Cristo, nós também somos crucificados com Ele. Somos crucificados para o quê? Para o mundo, para o pecado, para a maldade, mas quando nós somos crucificados com Cristo, quando Ele entra no nosso coração, quando Ele limpa o nosso coração, o que acontece? Nós somos ressuscitados. Somos ressuscitados para quê? Para vivermos novamente com Deus, em comunhão, em amor, em união. E Paulo enfatizou isso para os irmãos. E ele disse, olha, nós fomos criados por Deus com o intuito de cumprir um propósito eterno. E esse propósito é apenas para os adultos? É apenas para o papai, a mamãe? Não, esse propósito é também e inclusive para as crianças. Crianças, vocês fazem parte do reino de Deus. E é dessa forma, querido professor, que você vai conversar com as crianças, com os seus alunos, dizendo que elas também fazem parte desse propósito de pregar a palavra, de anunciar o evangelho de Cristo, que tem toda a autoridade no céu e também na terra. Terceiro e último tópico fala sobre alicerces eternos. Paulo fala sobre a transformação dos não-judeus. Eram os gentios, né, que pela graça de Deus foram salvos. Segundo ponto, Jesus trouxe a paz que uniu os judeus e não-judeus em um só povo, derrubando a barreira de inimizade que os separava. Terceiro ponto, o sacrifício de Cristo aboliu a lei e suas regras, criando uma comunidade reconciliada com Deus. E quarto ponto, Paulo destacou que os não-judeus são considerados cidadãos do céu. Eles são comparados a um edifício. Nesse terceiro ponto, vamos explicar para as crianças uma polêmica, né? Um assunto bem difícil, mas de uma maneira fácil você vai poder abordar isso. Que Paulo, ele foi enviado por Deus para pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Eles não conheciam nada da palavra. Eles não tinham nenhum tipo de conhecimento. E Deus escolheu Paulo para anunciar a palavra a este povo. Só que, quando ele começou a pregar a palavra aos gentios, houve uma separação, uma divisão entre judeus e gentios. Eles não se davam bem, não se cruzavam, né? E havia uma separação entre eles. E Paulo vem dizendo, não, através do sacrifício de Cristo, judeus e gentios agora são um só povo, são uma só comunidade. E é como um edifício, né? E aí é por isso que a gente preparou essa figura que está aí na sua revista do professor, através do QR Code. É a figura de 8.3 e mostra aqui, né, a igreja. Então, esse prédio você está vendo aqui, ó, no topo dele está aqui escrito edifício, a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, os adultos, as crianças, os adolescentes. E quem é a base dessa igreja? Quem é que está sustentando? Quem é o alicerce dessa igreja para que ela não caia? É Jesus. Né? E quem anunciou primeiro a palavra a esse povo aqui que é a igreja, para os gentios, né? Aqueles que conheceram a palavra, foram os profetas, né? Eles anunciaram a palavra, como Paulo, como os apóstolos, né? Anunciaram a palavra. Então eles são a base dessa igreja. Mas quem é o alicerce? Quem é o fundamento? Quem faz com que essa igreja fique de pé e não caia, não venha vacilar, esse alicerce não venha desabar? O alicerce e a base é
Cristo. E isso a gente vai explicar para as crianças, que nós precisamos ter uma base, e a nossa base tem que ser Cristo. A nossa vida tem que estar focada em Cristo, a nossa fé tem que estar em Cristo, e assim a nossa fé vai se tornar inabalável. Mesmo que venha tempos difíceis, mesmo que venha dificuldades, mesmo que venham os problemas, se Cristo for a base da nossa fé, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos. E Paulo, ele ensinou isso aos irmãos queridos ali da igreja de Efésios, né? E foi tremendo essa revelação. Paulo destacou que os não-judeus são considerados também cidadãos do céu, e nós somos criados para morarmos no céu. E é maravilhoso saber que tanto gentios quanto judeus, todos eles são cidadãos do céu. E você, criança, também é um cidadão do céu. Você também foi escolhido para morar com Cristo lá no céu. E vamos concluir a história de hoje com a aplicação. Crianças, a graça de Deus é gloriosa, nos ofereceu a salvação sem que tenhamos que fazer algo para recebê-la. E após Jesus ressuscitar, o evangelho se espalhou entre os gentios, promovendo a inclusão de pessoas de todas as origens. Fomos aceitos e em Cristo não há distinções entre judeus e gentios. Por isso devemos celebrar, porque podemos fazer parte da família de Deus. Depois de você fazer a aplicação, não esqueça de orar e fazer o apelo com as crianças, tá bom, querido professor? E você também aí agora acompanha os recursos didáticos da história, né? A figura 8.1, a intriga, a figura 8.2, crucificado com Cristo, e a figura 8.3, que é o edifício. E enfim, querido professor, está chegando já o finalzinho da aula aí na sua sala de aula, mas antes você vai encerrar fazendo o quê? A atividade que está aqui, ó, na revista do aluno, que está linda, está maravilhosa, né? Ela traz o resumo da lição e traz 4 exercícios. Nessa lição de número 8, que fala sobre a bondade de Deus, a gente tem esse primeiro exercício aqui, ó, que fala e pergunta sobre o salário do pecado, depois sobre o dom gratuito de Deus, e ela vai preenchendo. Algumas não vão saber, mas você vai ajudando. E aqui, olha, tem um outro exercício bem legal, que elas vão preenchendo aqui, ó, com o que precisa, quais são as palavras-chave, estão aqui em destaque, aí você vai lendo o texto e vai ajudando elas, né? Escrever cada palavra. E a gente vai ajudando também na alfabetização dessas crianças. Bom, eu espero que você tenha gostado, que a sua aula seja maravilhosa nesse domingo, e nos encontramos aqui na próxima videoaula. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!